Tá vermelhinho aceso? Tá? Aqui, né? Aí vê se tá batendo a barrinha de áudio. Salve, fotógrafos ambulantes! Pra quem não me conhece, eu sou o Guilhermo Guiles. Normalmente os vídeos são todos na rua, assim, sol aberto, sempre foi a intenção. Mas agora vai ser algo diferente, eu quero contar algumas histórias de fotógrafos aí, então a melhor maneira acho que vai ser aqui dentro mesmo. E eu vou falar sobre uma fotógrafa que tá em alta aí, que é a Vivian Maier, uma galera aí tá falando dela. E eu vi o documentário dela e achei muito foda, velho, uma história muito legal. Ela foi descoberta há pouco tempo e ela permaneceu a vida toda no anonimato. E isso é um fato muito interessante sobre ela. E a Vivian nasceu em 1º de fevereiro de 1926 em Nova York. E ela passou uma parte da sua infância na França e depois ela voltou para os Estados Unidos, onde ela permaneceu o resto da vida e faleceu em Illinois no dia 21 de abril de 2009. Não faz muito tempo, né? Toda a sua vida ela fotografou, era um fato que todo mundo comentava, que sempre ela estava com uma câmera no pescoço. E era uma câmera bem parecida com essa aqui, ó. Essa aqui é uma Yashica, ela andava com uma Rolleiflex. A Rolleiflex era uma câmera melhor, né? E a Yashica, essa aqui que é uma imitaçãozinha, mas que eu acho bem legal também. E depois de todos esses anos que ela permaneceu aí no anonimato, em 2007, um cara chamado John Maloof acabou descobrindo suas fotos. I found this box that was loaded with negatives. Esse cara é um cara que ele, a família dele, eles estão sempre nos leilões, estão sempre comprando coisa, vendendo coisa, vivendo de escambo, assim. E tinha até um leilão que é em frente à casa dele, e foi onde um dia ele lá no leilão, vendo de comprar alguma coisa, ele queria uns negativos sobre uma pesquisa que ele estava fazendo, que ele precisava de algumas fotos de Chicago, se não me engano, na época. E aí quando ele viu que tinha uma caixa de negativos lá, ele resolveu pegar, e aí ele deu umas olhadinhas negativas, achou interessante e acabou levando essa caixa aí por $380. E no leilão já vinha com o nome de Vivian Maier, né, que era o fotógrafo desses negativos aí. Então ele já sentou lá, olhou os negativos, tal, achou interessante, foi procurar no Google, né, quem que seria essa fotógrafa, né. Aí após procurar no Google não achou nada, não tinha nada relacionado a ela, isso aí deixou ele meio intrigado, falou, pô, não acho nada. E aí ele começou a escanear algumas fotos, olhar, achar interessante, e ele achou que as fotos eram muito boas, assim, ele falou, não sei se de repente para uma galeria, para um museu mas eu gostei. E aí ele resolveu então dar uma escaneada e fazer um blog, postar algumas fotos lá para ver o que o pessoal achava. E o pessoal realmente começou a achar interessante, aí ele fez um Flickr, ele postou as fotos, todo mundo começou a achar incríveis as fotos e comentando e tal, e aí ele percebeu que não era só ele que já estava achando isso bom, e resolveu levar mais a sério isso. Ele falou, vou atrás do resto, porque tinha outras caixas que acho que ele não tinha comprado ainda. E ele foi atrás do restante das caixas, conseguiu comprar, e ele estava cada vez mais curioso para saber quem que era essa fotógrafa. Nessas caixas ele começou a buscar algumas anotações que tinha, porque ela era uma acumuladora, ela guardava tudo. Tinha vários bilhetes de anotações, alguns recibos de quem ela trabalhou, e ele conseguiu achar uma anotaçãozinha que tinha um endereço. E através desse endereço ele foi na lista telefônica, conseguiu pegar o número, foi tentando, e aí conseguiu falar com a primeira pessoa. I started to unbox all of her stuff. I'm finding leads, receipts that she had. And I started calling these phone numbers, attaching every various area code. Oh my gosh! Yes, look right next door. E aí ele perguntou quem que era ela, o que conhecia, o que sabia sobre ela. E aí a pessoa respondeu, pô, ela era minha babá. E aí ele pensou, como assim, uma babá? I know Vivian Maier because she was my childhood nanny. For about 4 years, something like that. Por que uma babá fotografava tanto, né? Como que essas histórias se ligam? E aí, através dessas pessoas que ela cuidou, das famílias que ela trabalhou, ele conseguiu pegar um monte de caixa, um monte de coisas que já estavam num depósito para ser jogado fora, que pertencia a ela. E aí o pessoal queria jogar fora e falou, não, eu quero. Aí ele foi lá pegar as coisas e aí ele percebeu que ela tinha muita coisa, ela realmente guardava muita coisa e resolveu pegar uma boa parte disso. E no meio dessas coisas que ela acumulava, ele achou uma caixa de couro toda lacrada, e quando eles tiraram o lacre e abriram, tava até a tampa, tipo, forrada de filme, e aí eles acharam incrível aquilo, e eles perceberam que eram todos filmes que ainda não tinham nem sido revelados. Foi muito cabreiro, né, você pensar que a pessoa fotografou tanto, e de repente nem ela ainda tinha visto esses filmes. Grande parte tinha sido revelado, mas tinha muitos ainda. Nessa caixa tinham 700 rolos de filmes coloridos ainda não revelado, 2.000 rolos de filmes preto e branco também não revelado. É muito doido você pensar isso, que tinha essa quantidade de fotos que nem mesmo ela tinha visto. É tipo, muito doido, tipo, você fotografar tanto e
de repente nem ela conseguiu ver esse trabalho, sabe? Tipo, o que se passava na cabeça, né? E aí ele começou a escanear, enquanto ele já tinha algum material, eles já fizeram uma exposição com uma galeria de um cara que abraçou. Essa exposição foi um sucesso, assim, ó, lotou a galeria, e a partir daí começou a ir pra mídia, pro jornal, pra revista, e todo mundo começou a falar na internet, e foi um boom, né? Ela apareceu mesmo pra todo mundo, que é uma história muito diferente e com fotos incríveis. The history of street photography is currently being rewritten. Vivian Mayer. Vivian Mayer. E é muito foda, porque ela gravava diariamente as coisas, fotografava, tinha até acho que 150 rolos de filme Super 8, né, 16mm, de gravando a cidade, o cotidiano. Ela tinha um gravadorzinho, um gravador de voz, né, que ela falava algumas coisas, entrevistava algumas pessoas na rua, na fila de supermercado, perguntando coisas. E era muito interessante isso tudo. Eu vejo que até às vezes tem coisas que eu faço e penso em fazer que é muito parecido, sabe? Às vezes essa necessidade de eu sair na rua, conversar com alguém, gravar alguém normal, para falar da sua vida normal, e você vê o quanto às vezes está ligado, né? Quem gosta de estar observando o cotidiano, tirando fotos, você vê o quanto que é bem parecido os pensamentos, né? É muito interessante isso. E contabilizando todos esses filmes aí que ele conseguiu dela, acho que ele tinha mais de 100 mil filmes, assim. Então era um trabalho muito difícil para uma pessoa, né? Ele tentou buscar ajuda com alguns museus, mas não conseguiu, o pessoal não estava muito interessado. Então ele resolveu fazer ele mesmo, com os amigos, com alguém que pudesse ajudar, e começou a escanear tudo. Conhecendo as pessoas que ela cuidou, que isso é muito da hora, que tipo, na época eram crianças, e hoje em dia são pessoas já bem mais velhas dando a entrevista, contando vários fatos que aconteceram, como conviviam com ela, como era o relacionamento. O mais foda desse documentário é que enquanto as pessoas estão falando algumas histórias ou algumas lembranças, ela fotografava tudo e todos que eles conseguiam ter memórias e fotos dessas crianças. E aí o pessoal ia comentando sobre ela, né, que ela era uma pessoa muito excêntrica, muito reservada, muito misteriosa. Era uma pessoa diferente mesmo, né? E um fato interessante, tipo, muito engraçado que eu vi lá é que, assim, ela tava sempre com as crianças fotografando tudo, né? Tipo, todos os momentos das crianças. Tipo, além de ela fazer essas fotos de rua, ela tirava foto de tudo. E um fato legal que foi que eu acho que uma das crianças contou foi que um dia ela tava levando eles pra passear, né? Dando aquele rolezinho de babá e tal. E aí uma dessas crianças foi atropelada, acho que tava andando de bike, e o carro atropelou assim. Não foi nada sério, mas aconteceu. E em vez de ela ajudar a se desesperar, ela começou a tirar foto. Começou a tirar foto dele caído no chão, foto da polícia que chegou. Vou colocar até umas imagens aí desse trecho que é bem engraçado. E tipo, a criança ficou lá olhando, tipo, nossa, só que eles já esperavam isso dela, sabe? Ela já era diferente, assim. Então isso é o que eu achei muito engraçado, meu. Tipo, acontece uma cena totalmente que todo mundo ia descontrolar e ela tava lá tirando foto, tipo, muito foda, mano. It wasn't like, oh, Robbie, you okay? Or anything. It was more just, oh, this is a good photo op. E o engraçado dessa história é que, assim, as pessoas viam que ela tirava foto de tudo e, sei lá, nunca tiveram interesse de perguntar o porquê ou querer ver as fotos, sabe? Tanto que eles ficaram surpresos pelas fotos que ela fazia. Às vezes a pessoa vê a pessoa meio diferente, meio misteriosa, assim, e até dá uma julgada, né? Tipo, não imagina o que ela tá fazendo, acha que é meio louco. E às vezes por uma falta de interesse não conseguiram descobrir algo que é muito interessante. E outro fato que eu achei muito da hora é que, assim, às vezes todo mundo acha que ela ficou naquela rotina dela lá, tal, tirou fotinho, tal, com as crianças, ali só pelos Estados Unidos, que nada. Ela catou em 1959, deixou um bilhete pro patrão dela que ia sair para viajar, ia voltar depois de 8 meses e que ia dar um rolê pelo mundo. E ela foi mesmo. Então tem tudo anotado aí, ela tinha tudo guardado isso. Através desses papéis com anotações das viagens, de recibo, de passagem, ela tinha tudo guardadinho. O John lá conseguiu juntar tudo e ver que através das fotos que ele foi achando, ele conseguiu ver também cada lugar que tinha as fotos. Ela passou em locais como Bangkok, Índia, Tailândia, passou no Egito, passou em toda a América do Sul, inclusive passou em São Paulo, tinha uma anotação lá que ela deu uma passadinha em São Paulo. E ela deu esse rolê pelo mundo todo, registrando tudo, sempre com a câmera no pescoço. E, pô, é bem legal, aí vai desenrolando a história, tem umas crianças que também contam da relação que tinham com ela, que ela era bem legal, mas também tinha os seus momentos que era estranho. Teve uma criança até que falou que ela sofria uns castigos às vezes, né, mais severos, até apanhar,
deixar trancada no quarto escuro. Ela tinha esse lado diferente dela, né? Às vezes, como todo mundo tem, esse lado mais sombrio. E aí o filme vai desenrolando e ela vai ficando velha e ela fica meio que sem ter onde morar. Ela fica com um problema financeiro, né? Mas como ela sempre esteve perto dessas famílias, uma delas já resolveu ajudar e conseguiu alugar um quarto para ela, em cima, assim, da casa onde um dos caras trabalhavam lá. Deixou ela morando lá um tempo e lá era só ela que podia entrar no quartinho, na parte de cima da casa. Ela não queria que ninguém entrasse e ela já tava uma acumuladora bem forte, assim, tipo, o teto da casa começou até a baixar de tanta coisa que ela tava guardando no quarto dela. O cara teve que colocar até um ferro para segurar, porque ela enchia a casa de pilhas de jornais, assim, e tudo com notícia doida que ela gostava e guardava tudo, e aquele lance de acumulador mesmo. E aí ela foi vivendo aí depois já não tava dando mais certo, e já não tava conseguindo mais, aí mandaram ela para um outro lugar para ela ficar sozinha, mas ele sempre ajudando aí pagar o aluguel e tal. E nesse lugar aí, nessa vizinhança, que eu acho que foi Illinois, que ela terminou a vida dela, ela ficou um tempo. É que um dia que os vizinhos falaram que tinha essa senhora diferente, que ela não conversava muito com ninguém, tinha caído, a ambulância acabou levando ela para o hospital, que ela se machucou, ela não queria ir e tal, acabou indo, e depois disso eles não viram mais ela. Foi quando ela faleceu, né? Que foi lá em Illinois, né, em 21 de abril de 2009. Você vê que não é tão longe, né? Por mais um pouquinho, ela podia até ter visto essas fotos, ver esse reconhecimento. Algo que eu não entendi direito, não sei se eu não vi, é que ele achou as fotos em 2007, né? Ela morreu em 2009, então de repente ele ficou com essas fotos um tempo guardadas. Eu não consegui entender, se alguém souber, comenta aí. Mas é isso, essa foi a história de Vivian Maier, uma fotógrafa aí de rua, da vida, das coisas que acontecem aí. E é muito interessante, eu espero que vocês tenham curtido aí. Se vocês acharem da hora, comenta aí, manda sugestão, pede outros fotógrafos que vocês querem ver as histórias, eu posso estar dando uma pesquisada. Eu estou começando com essas ideias agora, espero que tenha dado para entender aí. Claro, essas fontes eu vi tudo no documentário, que eu acho que em português é A Fotografia Oculta de Vivian Maier. Eu vi que é difícil achar o documentário com legenda, né? Mas se procurar, tem uns sites online que rola, dá para você baixar também. Espero que vocês tenham curtido essa nova ideia aí. Espero que eu possa estar fazendo mais, me aperfeiçoando melhor nas ideias e tal. Eu sinto falta em ver esse conteúdo em português aqui pra gente, né? Tanto da fotografia em geral, mas principalmente fotografia de rua, que eu gosto bastante. Então eu vou tentar estar fazendo mais. Deixa um comentário aí, manda sugestão, dá aquele like para ajudar o vídeo a chegar até vocês, senão eles não chegam, e para chegar em outras pessoas. Compartilha com os amigos aí, dá aquela força para o vídeo estar chegando para todo mundo. E é isso aí, até as próximas histórias, até os próximos rolês aí na rua. Valeu e até mais. Fui. She didn't have these measures of status that people aspire to, but she didn't have to compromise one bit. She did what she wanted. That's what she taught me, is that she got the life she wanted. She had it.